Olá pessoal do canal Relatos da Meia-Noite. Sejam todos muito bem-vindos e espero que todos estejam bem. E já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos. E se você tem algum relato sombrio para me contar, é só enviar seu relato para meu e-mail que vou deixar no primeiro comentário fixo deste vídeo. Agora vamos ao nosso primeiro relato sombrio com um lobisomem desta noite. Bem pessoal, existem histórias que nos fazem questionar a realidade. Histórias que nos levam a acreditar que o inexplicável caminha entre nós, escondido nas sombras da noite. O que vou compartilhar hoje não é uma lenda ou um conto criado para assustar. É um relato real. Algo que eu vi com meus próprios olhos e que marcou minha vida para sempre. Era o ano de 2001 na cidade de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, no pequeno bairro do Pinhal. Um medo coletivo tomava conta dos moradores. Estranhos acontecimentos rondavam as noites escuras. Criaturas que não pertenciam a este mundo apareciam nas sombras. E foi em uma dessas noites que me deparei com o desconhecido. Prepare-se, pois essa é a história do meu encontro com um lobisomem. Meu encontro real com um lobisomem. Saudações a todos, eu me chamo Renato e tudo que eu estarei contando a vocês realmente aconteceu comigo no ano de 2001. Eu moro na cidade de São Miguel Arcanjo, localizada no interior de São Paulo. E neste ano eu morava no bairro do Pinhal. Lembro-me de rumores sobre algo que vinha colocando o terror durante noites na rua que passava em frente à minha casa. Quando foi uma manhã, eu estava na casa de meus avós. E um de meus tios adentrou a casa de minha avó com um semblante de bastante assustado. Ele falava sobre algo que o perseguiu durante a noite, da frente da minha casa até a casa dele. Passado algumas noites, outro acontecimento ocorreu. Um de meus amigos que trabalhava durante a noite no descarregamento de cimento em uma empresa acabou sendo surpreendido quando voltava durante a madrugada para a sua casa. Em suas palavras, ele dizia que logo que chegou à rua de sua casa, ele viu que algo o acompanhava, pulando os muros das casas que ele passava pela frente, passando inclusive pelo terreno da minha casa. Então logo ele chegou em sua casa e entrou o portão. Ele acabou sendo surpreendido por algo que o atacou. Se não fosse por seu irmão ouvir seus gritos e acender a luz da garagem, o pior poderia ter acontecido. Ambos relataram que o animal que atacou era grande, andava em pé como uma pessoa, tinha o corpo coberto por pelos. Seu rosto possuía semelhança ao de um cachorro. Depois deste acontecimento, a vila que eu morava passou a ficar mais assombrada durante as noites. A partir das 21 horas não se via ninguém pelas ruas. Devido a estes acontecimentos, eu e toda a tropa de amigos resolvemos nos cuidar durante os finais de semana. Depois de uma longa conversa, decidimos que continuaríamos com nossas noites de diversão, pois nós tínhamos o costume de nos reunir e passar os fins de semana na cidade, em baladas ou bares. E foi durante a madrugada de sábado para domingo que acabei ficando frente a frente com um lobisomem. Bom, vamos lá. Antes de sairmos, para nos divertir, acabamos entrando em um consenso que no nosso retorno, todos pagaríamos a frente da casa de cada um. E só voltaríamos a refazer o caminho, depois que a pessoa adentrasse a casa e já estivesse em segurança. Por final, depois de todos já estarem em segurança em suas casas, eu acabei me dando conta que eu fiquei sozinho na rua. Continuei o caminho. Eu olhava de canto para os terrenos que não tinham casas e eram tomados por mato. Então cheguei em minha casa. Tão logo entrei e fui até a porta. Notei que meu cachorro estava avoado em sua casinha. Imaginem um cachorro bravo, e naquele momento ele choramingava de medo. Então fui até ele e me sentei no chão à frente de sua casa. Ele deitou sobre minhas pernas e não parava de choramingar. Foi então que durante um momento, eu acabei notando barulhos de algo que parecia pular o muro nos fundos de minha casa. Eu, acreditando que poderia ser outro cachorro, acabei indo até o fundo de minha casa. Então, logo que entrei no corredor, acabei me deparando com algo que bufava, parecendo que se engasgava em sua própria saliva. Quando aquilo se voltou para mim, começou a correr em minha direção. E foi neste momento que acabei notando que seus olhos eram vermelhos. Então foi quando percebi que aquilo não era nada que eu tinha visto neste mundo. Então, com muito medo, corri retornando para a porta de minha casa. Minha mãe, nesta época, tinha o costume de deixar a porta presa somente pelo canto de um pedaço de madeira, que nesta época nós chamávamos de tranca de tramela. Eu empurrei a porta de minha casa por 2 vezes e a porta não abriu mesmo com muita força. Então
Então foi que vi que o que estava atrás de minha casa começou a correr por todo o terreno e se enroscar em uma cerca de arames farpados que separava o nosso terreno do terreno do vizinho. E seguido disso, veio em minha direção. Devido ao medo que eu estava, eu me joguei sobre a porta de casa. A porta se abriu e rapidamente passei a chave na porta. Foi então que minha mãe se levantou e me perguntou o que estava acontecendo. Então, em plena consciência do que vi, eu falei: "Mãe, tem um lobisomem no terreno de nossa casa." Quando falei isso para minha mãe, a criatura se lançou sobre a porta por algumas vezes e depois rondou ao redor da casa. Eu ouvi a minha mãe rezando baixinho a oração: "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso." E somente próximo às 5:30 da manhã, tudo ficou em paz novamente. Depois deste acontecimento, nossa vizinha, uma senhora de idade bastante avançada, foi à nossa casa tomar café com minha mãe. E naquele dia, eu ouvi ela dizer à minha mãe que sabia quem era o lobisomem que rondava as casas, mas não podia contar, pois temiam por sua vida. Eu até confesso que tenho minhas desconfianças, mas eu prefiro levar elas comigo para meu túmulo. Eu afirmo a todos vocês, gozando de minhas faculdades mentais, que tudo isso aconteceu no mês de setembro do ano de 2001. E o que eu vi naquela noite era bípede. Eu tenho certeza absoluta que aquilo era o próprio lobisomem, pois ele era muito alto. Tinha aproximadamente a 1,90 m de altura, e seus braços eram longos, a ponto de suas mãos se aproximarem de seus joelhos. Possuía pelos não tão negros por seu corpo, e andava somente sobre a ponta de seus pés. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Assim você não vai perder mais nenhum relato aqui do canal. Relatos da Meia-Noite. E agora vamos ao nosso terceiro relato sombrio. A Noite do Lobisomem na Quaresma. Era uma noite quente, envolvida pelo brilho prateado da lua cheia, no coração da Quaresma. Naquela época do ano, as histórias de lobisomens corriam como o vento entre as pessoas da roça. Diziam que era nessa fase que eles ficavam mais selvagens, famintos e prontos para caçar. Mas, jovem e destemido, decidi ignorar os avisos e fui ao baile na casa de um vizinho distante. O som da sanfona ecoava pelas montanhas, misturando-se com as risadas e o murmúrio da festa. O salão improvisado, iluminado apenas por lampiões, era tomado por pares dançando animadamente. Entre uma dança e outra, a noite parecia perfeita e eu sentia que nada poderia dar errado. Lá pelas tantas, quando o baile começou a perder a força e os participantes começaram a ir embora, resolvi também pegar o caminho de casa. A estrada de terra era longa e solitária, cercada por árvores que, sob o luar, pareciam ganhar vida. Atravessar aquele trecho sozinho era algo que sempre me dava calafrios, mas o cansaço me fez ignorar qualquer sinal de perigo. Enquanto caminhava, senti uma estranha mudança no ar. O vento parou, e o silêncio tornou-se tão profundo que nem o som dos grilos ou das folhas balançando nas árvores podia ser ouvido. Um arrepio percorreu minha espinha e, instintivamente, olhei para trás. Nada. Continuei andando, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Foi então que ouvi um uivo distante, prolongado e bem sombrio. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a suar. Tentei apressar o passo, mas antes que percebesse, um vulto enorme saltou de trás de uma árvore. Era ele, o lobisomem. Seus olhos brilhavam em um tom amarelado, e seus dentes pareciam garras afiadas, prontos para dilacerar. A criatura era monstruosa, metade homem, metade lobo, com pelos negros como a noite cobrindo todo o corpo. Ele avançou em minha direção, emitindo um rosnado tão feroz que senti minhas pernas fraquejarem. Tentei correr, mas tropecei em uma pedra e caí no chão. O lobisomem não perdeu tempo e saltou sobre mim. Com suas garras, rasgou a manga da minha camisa e deixou um arranhão profundo no meu braço. A dor era insuportável, mas o medo era ainda maior. Desesperado, lembrei-me dos ensinamentos de minha avó, que sempre dizia que a força de uma oração poderia afastar até o mal mais terrível. Com o pouco de voz que me restava, comecei a rezar. Minha Nossa Senhora, Mãe de Deus, protegei-me nesta noite, livrai-me do mal que me cerca. Repeti essas palavras com toda a fé que tinha. O lobisomem, que estava prestes a me atacar novamente, hesitou. Seus olhos antes ferozes pareceram perder o brilho, e ele recuou lentamente.
continuei rezando, com o coração acelerado, enquanto me levantava. De repente, a criatura soltou um grito aterrador, virou-se e correu para a escuridão, desaparecendo entre as árvores. Eu estava ferido, exausto e aterrorizado, mas sabia que havia escapado por um milagre. Cheguei em casa com o dia quase amanhecendo. Minha mãe, ao ver o arranhão no meu braço, chorou e imediatamente fez uma oração comigo. A cicatriz daquele ataque ficou para sempre, mas o que realmente marcou minha alma foi a certeza de que a fé pode ser a única arma contra o mal que ronda nas sombras. Depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias de lobisomens e sempre respeitei os mistérios que a quaresma e a lua cheia trazem consigo. Neste dia, tenho certeza que minha oração e fé a Nossa Senhora foi quem me salvou. Até hoje sou grato a Deus e Nossa Senhora pelo livramento. Agora, eu, Davis, quero aproveitar este momento para agradecer de coração a todos vocês que têm acompanhado os relatos sombrios aqui no Relatos da Meia-Noite. É graças a vocês que dedicam seu tempo e atenção que nosso canal cresce e se torna esse espaço único para explorar o sobrenatural e o inexplicável. Se você está gostando do conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum relato novo e ajuda a fortalecer ainda mais essa comunidade que tanto amamos. E tem mais. Adoraria ouvir as suas histórias. Se você já passou por algo sobrenatural ou conhece alguém que tenha vivido algo inexplicável, envie seu relato para o e-mail que deixarei fixado no primeiro comentário deste vídeo. Quem sabe sua história não se torna a próxima a ser compartilhada por aqui. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada. Vocês são incríveis. Nos vemos no próximo relato. Até lá, cuidado com os mistérios da noite.